Boa noite, meus queridos inscritos. Passando aqui no início do vídeo para dar dois recados. O primeiro é que criei um canal novo, onde estou remasterizando os vídeos que já postei aqui. Esse que está aparecendo na tela. O Juro que Vi. Quem puder dar uma força indo lá, se inscrevendo e deixando o like, ficarei imensamente grato. Agora o segundo recado é que estarei postando no outro canal, o de contos, o Histórias de Lobisomem. Caso não saibam, tive um problema com a internet, mas que hoje, graças a Deus, tudo ficou resolvido. A partir do próximo sábado estará saindo vídeo novo. Se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. O link dos canais estarão no primeiro comentário fixado abaixo. E esses foram os recados. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada, mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta, e o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo o que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família, eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos. A gente viajava de município em município e às vezes íamos até outros estados só para vender todo tipo de coisa: brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna, e não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. Um interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite. E toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos as quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda,
foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também, mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás. E o fedor daquilo parecia muito com carniça. E continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou, ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois. Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem. Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo, fomos vender porta a porta, até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir 2 casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, um bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia, e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora, e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes. Só que eu fui para dentro da Kombi e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente.
Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo pra cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio. E pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando pra gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar. Mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando do nada ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando. Um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente. Uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento, meus amigos perceberam que aquilo que disse era real e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer. E de manhã a gente só tomou café e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir, ou íamos para um hotel, ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem, ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.